Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe nesse início de semana, na segunda-feira, para a gente mergulhar no assunto seleção brasileira, Copa do Mundo, quais são as seleções favoritas para a conquista. Aliás, aqui na bancada, já no início do nosso bate-papo, quando todo mundo se apresentou, esse era um tema, quem são os favoritos para a Copa do Mundo do Catar? O Brasil é favorito ou não? Vamos discutir aqui. Você participa com a gente através do Twitter na hashtag Linha de Passe. Paulo Calçade, boa noite. Olá. Qual é o seu destaque, Calçade? Bom, olá, Prieto, companheiros. Você está falando de favorito, né? Vou aproveitar. Em 2010, você olhava para a Copa e você falava da Espanha. Uhum. Em 2014, você enaltecia o trabalho da Alemanha e não foi surpresa. Em 2018, a França vinha muito bem com o time que tinha com jogadores, e você não era estranho. Em 2006, voltando lá atrás, era uma Copa que... Não, o Brasil foi uma vergonha, né? Sim, o Brasil foi uma vergonha. Sim, era pelos jogadores que tinha, mas pelo desejo de ganhar a Copa, que era zero. Ali foi um grande encontro de camaradas, tal, né? Uma grande resenha, mas não era time... Infelizmente, tinha jogadores para ganhar. Sim, 2 times dava para ganhar, fazer a final. A foto é inesquecível, É inesquecível. Né? A foto é demais. Mas esta Copa, você não tem esses trabalhos e fala assim, esse aqui é o trabalho favorito. O Brasil está na melhor lista, na prateleira mais alta daqueles que podem ganhar a Copa. A seleção pode ganhar. É um pouquinho diferente das outras. Legal, bom destaque. Bom destaque do Paulo Calçade. Birner, tudo bem, amigo? Tudo bem, Preto. E o seu destaque? Boa noite para você, o Calçade, Jean, Léo, as fãs do esporte. Eu vou emendar no professor Calçade, porque eu sei que é nosso primeiro assunto. Você olha a diferença das seleções nessa temporada, você pensa, pode ter uma surpresa na Copa. Você vê Nations League, você vê o que tem acontecido nos jogos, fala, a diferença caiu. Por outro lado, você pensa na final da Copa América, Brasil e Argentina. Você pensa na final da Euro, não tem uma das seleções classificadas, mas é uma gigante do futebol contra a Inglaterra. E você vai pensando que na hora H, a gente sempre tem a impressão que as 2 dessas seleções vão chegar. E eu continuo com essa impressão, mas eu tenho um pouquinho de dúvida. Quando a gente pensa no torneio de um mês, que é o torneio quem chega melhor naquele momento, e aí tem parte física, parte coletiva, etc., você tem que colocar o Brasil como um dos principais candidatos. Você não pode descartar a Espanha, você olha o elenco da França e fala, nossa, atropelo, né? Disparado o melhor elenco do mundo. Porém, o trabalho do treinador não funciona, ou a seleção parece ter problemas ali, outros. A gente cansou de ver seleções vencedoras chegarem na temporada seguinte, 2006, por exemplo... achando que as coisas vão acontecer e você precisa de mais do que achar, você precisa fazer as coisas acontecerem, e parece que os jogadores em algum momento se desconectam disso. Então, essa é uma Copa muito mais imprevisível do que as últimas. Eu vou na linha do que disse o Calçade, a França sobrava, a Alemanha era melhor. Em 2002 era Brasil e Inglaterra, as melhores seleções, mesmo com a Alemanha tendo alguma chance. Então, vamos esperar. Sei que o Brasil está na briga e está mais na briga hoje do que esteve em qualquer momento até agora no ciclo da Copa do Mundo, apesar do torneio ser daqui a 2 meses. Você falou de Nations League, eu só acho que da UEFA Nations League tem pegadinha aí, hein? Eu vou argumentar sobre isso no programa também, mas acho que tem pegadinha da Nations League aí com relação às seleções que participam e as que foram desclassificadas e as rebaixadas também. Tudo bem, Jean? Tudo bom? Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros. Pois é, eu acho sempre que numa Copa do Mundo, né, embora o Calçade até tenha citado um histórico recente de favoritismo se confirmando, eu acho que esses favoritismos, eles significam pouco. E explico por quê. Eu acho que, primeiro, pelo próprio formato do torneio, né? Pela própria possibilidade de, num mata-mata, num jogo único, aí não estamos nem falando de ida e volta, um time mais forte eventualmente ser eliminado, né? Porque não era o dia, porque aquilo tudo que a gente sabe, pela arbitragem, ou pelo emocional, ou pelos desfalques, ou o que quer que seja. Acho que a gente vive nessa Copa do Mundo um cenário diferente e curioso, que é
o não enfrentamento das seleções dos dois continentes mais fortes do futebol mundial. A criação da Nations League, de alguma maneira, fez com que a gente não tenha muito parâmetro de comparação, pelo menos em enfrentamentos de Brasil e Argentina contra aqueles que a gente eventualmente vem a apontar como os favoritos da Europa. O cenário europeu é um cenário nebuloso, é um cenário meio bagunçado. Tanto que a gente está falando da campeã europeia fora desta Copa do Mundo. A gente está falando da vice-campeã europeia rebaixada na Nations League. A gente fala de uma seleção francesa que e mesmo quando foi campeão mundial, é uma seleção muito mais exaltada por sua qualidade técnica, pelo que os jogadores poderiam mostrar em campo, do que pelo que efetivamente mostram. E aí a gente pode lembrar que a final foi contra a Croácia e não foi uma final em que a França passeou. A mesma coisa talvez se aplique em relação à qualidade técnica para Portugal. Então é muito difícil a gente querer fazer previsões num campeonato em que as forças parecem se mostrar tão equilibradas neste formato. Agora, certamente, como disse o Calçade, acho que o Birner também, o Brasil está ali, né, na primeira prateleira, se não estiver na primeira posição do favoritismo para a Copa do Mundo. O que isso significa? Pouco. Citar dois exemplos aqui do lado emocional das seleções que eu acabei comentando enquanto você fazia o seu destaque, né? A seleção da Espanha na Copa, aqui no Brasil, né? Tomou aquela pancada da Holanda lá em Salvador, né, Léo? Que não se achou mais, né? Era uma grande seleção ainda, né? Em 2014. A seleção da Alemanha, agora recentemente na Rússia, chegou como campeã, tinha ainda uma grande seleção e na fase de grupo patinou, não se achou mais. Copa do Mundo não é brincadeira, não. Bertozzi, tá bom? Boa noite. Tudo bem, Preto? Boa noite, companheiros. Esse assunto é bem bom, né? Neste século, só o Brasil em 2006 entrou como campeão do mundo e passou do grupo. E ainda porque foi quase por inércia, porque tinha os jogadores que tinha, porque bola mesmo praticamente não jogou naquele Mundial. Agora, eu acho que essa é a Copa mais atípica desde a Copa de 2002. Foi uma Copa que começou no final de maio, começou muito em cima da temporada. Foi a Copa de pior arbitragem de todos os tempos e teve a eliminação das duas favoritas na fase de grupos. O Birner falou, Brasil e Argentina, Brasil e Inglaterra eram as duas melhores seleções. Durante a Copa isso se mostrou, mas antes da Copa era a Argentina e a França, que tinham tudo para ganhar a Copa do Mundo. Apesar da Inglaterra ter dado aquele baile na Alemanha fora de casa, a primeira derrota dos alemães em casa. Era uma grande geração da Inglaterra tanto que chegou a sair na frente do Brasil. Mas as favoritas pré-Copa eram França e Argentina. Nenhuma das duas avançou, mas não é o normal. Né? Depois a gente descobriu que tanto a Itália em 2010 quanto a Espanha em 2014 se agarraram muito a jogadores antigos, que a Alemanha também já tinha um trabalho desgastado, mas isso não era coisa que você tinha certeza antes, né? Você queria pagar para ver. Agora, essa é a Copa mais atípica porque ela acontece no meio da temporada, né? Qual vai ser o impacto disso? Hoje o Araújo, o zagueiro do Uruguai, para mim o melhor zagueiro do Barcelona e o melhor zagueiro uruguaio, decidiu se operar uma lesão muscular. Não deve estar na Copa do Mundo. Daqui para diante, você tem a Copa do Mundo chegando, só que você tem jogos pegados. Esse mês você tem Liverpool e Manchester City em outubro. Você tem o Clássico. Quando chegar novembro, ali faltarem 2, 3 rodadas, como é que esses jogadores vão jogar pelos seus times? Que pressão o técnico da seleção vai estar... Imagina a última rodada dos campeonatos, 13 de novembro. O técnico, amanhã os jornais italianos estão falando sobre isso. O técnico, o Scaloni já está falando pro Di Maria, quando chegar perto dá uma segurada. Já está falando pro Lautaro Martínez, quando chegar perto dá uma segurada. Como é que o clube vai falar pro cara dar uma segurada, sendo que ele tem jogos importantes? E no final da temporada, você tem, 2 times na Europa que vão decidir a Liga dos Campeões. Os outros todos, assim, ou já era o título nacional, ou você tem 1 ou 2, 2 times disputando. Digo, o filtro... E você tem 2, 3 semanas deixou até muita gente começar, tranquila. né? Agora o filtro não. Termina a pauleira no dia, uma semana depois começa a outra e a Copa do Mundo. Quer dizer, onde é que está o benefício disso? Se é que ele existe ou não. Então a gente vai ver. Se der tudo certo, de repente vão querer falar, sabe que esse negócio de Copa do Mundo... Imagina o medo de um jogador que vai para a Copa do Mundo nesse último jogo. Na melhor das hipóteses, há 10 dias de estreia. Imagina o Neymar, que se machucou numa Copa, não chegou bem em outra. Então, é muito traiçoeira essa situação. Agora, favoritos? Acho o Brasil e a Argentina favoritos, sim.
Porque eu entendo o que você quer dizer sobre as pegadinhas, mas você tem que, olhando para o campo, olhando para os ambientes, olhando para as dúvidas, olhando para as convocações, a gente vai falar das outras seleções com mais calma, tá? Mas hoje são duas seleções que tem, o trabalho do Tite é mais longo, o do Scaloni é mais curto, mas já andou muito e ele conseguiu fazer algumas peças se encaixarem e se entenderem como vários dos setores não conseguiram. E eu não vejo motivo para não. Agora, a Copa do Mundo é isso, né, Preto? Um resultado... Vamos falar, a Argentina é uma das favoritas? A Argentina provavelmente pega a França ou Dinamarca nas oitavas. Porque eu não acredito nem em Tunísia nem em Austrália. Já está decidido. A Dinamarca pode tirar a Argentina. É isso. Olha. Mas aí, né, Léo, porque para mim esse é um ponto crucial para a gente falar em favoritismo. E aí, embora muita gente comemore, não entendi, sinceramente, quem comemorou o sorteio para a seleção brasileira. Seja porque na primeira fase tem pelo menos um jogo bastante complicado, né? Um jogo com jogador. Mas eu acho que são dois, na verdade. Porque você pegar a Sérvia também com o Vlahovic, com todos os ites da São Sérvia. muito perigosos os jogos. São assim. perigosos, são jogos perigosos. Aí você passa e pega nas oitavas de final Portugal ou Uruguai. Você vai falar, mas o Uruguai é freguês. Tudo verdade, bem. é mesmo. É freguês, beleza. Mas assim, é o adversário que você fala, pô, nas oitavas eu quero Uruguai. Não fala. Daí, se você... Com base no que a gente viu, eu quero Gana, né? Não, tudo bem, exato. Mas assim, é que o normal seria... Porque justamente você tem duas seleções fortes, né, pra disputar essa vaga e ser a segunda colocada, se o Brasil ficar em primeiro, e fazer esse jogo complicado nas oitavas. Depois, você pode pegar Alemanha ou Espanha. O caminho do Brasil pode ser um negócio tipo Portugal, Alemanha... Espanha, Bélgica, Croácia... Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. O assunto é tão saboroso, é tão gostoso. O programa, já tenho certeza que vai ser uma delícia. Porque, não sei se vocês perceberam, mas não só os destaques. Não, já começou a polêmica. Já começou e tudo mais. E de modo que já até mudamos, vamos dizer assim, a paginação do debate. Já era um assunto para começar... E aí vocês entraram nessa questão de favoritismo e a gente vai partir para isso então. Só um exemplo Só que, porém... disso que eles estão falando é a Itália. E não está na Copa. Não está lá na Copa do Mundo, exatamente. E que o Jean falou, Copa do Mundo... Ganha a Eurocopa e não é está bom na lembrar, Copa. a Suíça, que é responsável pela eliminação da Itália e que está no grupo do Brasil, essa Suíça eliminou a França da Euro, eliminou a Itália da Copa do Mundo... Então, assim, como é que você fala... da Espanha fora de casa. E acaba de ganhar da Espanha fora de casa. E ganhou de Portugal. E o Brasil não é testado contra europeus até agora. Como é que você vai falar que esse é um adversário fácil na primeira fase? Ganhou de Portugal e contra os espanhóis ganhou o jogo com 24% de posse e a Espanha com a dificuldade imensa. A coisa do teste com o europeu, eu não sei se ela não foi um pouco superestimada lá atrás também. Porque, sabe o que eu penso? Vamos lembrar, 2009. O Brasil pegou 2 vezes a Itália num amistoso no começo do ano, deu um pau. Na Copa das Confederações, outro pau. Era a última campeã do mundo. Em 13, fez a final da Copa das Confederações com a Espanha, o grande jogo daquele ciclo, 3-0 fora o baile. Quer dizer, em alguns momentos o Brasil ele se testou contra europeus, ele superou os testes muito bem e chegou na Copa do Mundo, teve problema. Acho que a questão não são... Eu estou de acordo com você se você está falando do papo da escola europeia, como se as seleções europeias jogassem todas do mesmo jeito. Isso não existe. De fato, eu não acho que é a escola europeia... É que o Brasil se provou capaz de ganhar das melhores europeias naquela época. Então, mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, é melhor você jogar contra adversários fortes. Eu acho que, em relação a isso, não tem... E a maior parte dos adversários fortes, para mim, isso não se discute... eles estão na Europa. E o Brasil não consegue jogar contra essa seleção. O Tite quer falar sobre isso, hein? Pode chamar o Tite? Daqui a pouco, só um segundo. De 0 só para pensar depois, então. Pensando num percentual, o quanto o Brasil joga dentro da escola europeia e o quanto ele é diferente disso. Boa. Boa. Então, porque o Tite, e todo mundo já cobrou, né? Amistosos e jogos em data FIFA contra seleções europeias, ou... para usar aqui o gancho do que disse o Jean, contra a escola europeia. Então, o Tite fala sobre isso aqui no Linha de Passe. Eu preferia ter participado, tal qual deixamos de ter participado mais, ter jogos mais, ter um intercâmbio maior, talvez isso nos proporcionasse uma maturidade maior no desempenho, talvez. Talvez o adversário também pudesse nos enfrentar, também crescer mais, talvez. Eu, particularmente, gostaria.
Então, aí o técnico Tite gostaria desses jogos contra as equipes da Europa. As favoritas, seleções mais fortes que vão disputar a Copa no Catar. Brasil, Argentina, França, Alemanha, Espanha, Bélgica, Croácia, Holanda, Inglaterra e Portugal. Bom, não tem os amistosos contra os times europeus e, como o próprio disse, como o próprio Tite falou, pelo menos vai enfrentando seleções que estão na Copa do Mundo, né? Que vão se preparando. Gana e vem Tunísia. Tem o lado oposto também. Eu imagino que essas seleções queriam, eventualmente, em preparação, enfrentar o Brasil. Eu acho que seria melhor enfrentar as seleções europeias, mas a gente tem que lembrar que os jogadores não estão querendo um mundo muito antigo para o futebol, né, do jeito que se faz futebol hoje, enfrentando jogadores que eles não conhecem, ou um futebol do jeito muito diferente do que eles estão acostumados a jogar. A seleção brasileira é basicamente formada por jogadores que atuam na Europa. Eles conhecem os jogadores, conhecem a parte tática, conhecem a dinâmica, conhecem os sistemas de jogo. Você pega cada treinador com que esses jogadores passaram. São treinadores de nível muito alto. Pega o Gabriel Jesus, por exemplo. Agora, o Arteta trabalhou muito tempo com o Guardiola. O Neymar já passou por muitos técnicos de nível muito alto. Pegar o Thiago Silva, então, não precisa nem falar. A experiência dessa seleção, ela tem uma mescla muito interessante de jogadores que já perderam Copas do Mundo, que são experientes, mas de alto nível, com jovens que não são nem mais promessas, que são jogadores que estão crescendo cada vez mais, ali citando principalmente o Vini Júnior. Mais falta ao treinador do que ao jogador mesmo. Ao treinador faz muita falta. Para ele poder aprofundar um pouco mais ideias de jogo, treinar coisas com um pouco mais de minúcia. Porque o Tite era um treinador do dia a dia. O Tite, quando foi escolhido para ser o técnico da seleção brasileira, eu concordei com a escolha, e eu continuo concordando muito com a escolha, com todos os acertos e equívocos que ele teve. Eu acho que é o cara certo e acho ainda, de longe, o treinador brasileiro mais capaz para qualquer clube ou seleção. O Tite era um cara do dia a dia. Tanto que os erros dele na primeira Copa do Mundo, de levar um jogador machucado, de demorar para mexer quando é necessário, de fechar com o grupo dele, é uma coisa que funciona muito bem numa temporada de clube, né? Quando os jogadores compram a ideia do técnico. Uma Copa do Mundo, você precisa, às vezes, mexer mais com a seleção, não importa se o jogador vai entortar, se o jogador vai ficar bravo. Se fizesse isso em 3 meses, o jogador ia perder a confiança no técnico, não importa, é uma competição de um mês. E o Tite foi... Você começa dizendo, são só 3 jogos. Em princípio, são 3 jogos. São só 3 jogos. E o Tite foi um treinador que, claramente, para mim, conseguiu se adaptar muito ao que é ser um treinador de seleção. E ele chega nessa Copa do Mundo muito mais preparado. Ele queria, obviamente, ter a chance de ficar um pouco mais com os jogadores para poder trabalhar. Todo bom técnico quer trabalhar... Com todo respeito. Você, claro, já falei isso uma vez, me xingaram tanto na época, quando a França foi campeã do mundo. Eu só xingo de novo, pode xingar. Não. Você dá a seleção da França para o Deschamps um mês, não acontecer nada quase. Não acontecer nada. Vai ter que defender um pouquinho melhor, sabe, contra-ataque um pouco melhor, certo, uma coisa ali. Do mundo, hein? Na mão do time... mas é o que o Jean falou na abertura. É muito mais pelos jogadores do que pelo trabalho tático. Você dá uma seleção, um time um mês para o Tite, o time muda. O time melhora. E tem outra coisa, e o Brasil tem essa vantagem em relação às outras seleções. As seleções, em regra, não têm grandes técnicos, Jean. Mas eu acho assim, dia, né? que quando a gente fala de enfrentar as seleções europeias, a gente está falando basicamente de treinar. Treinar pressupõe você reproduzir ao máximo e aperfeiçoar aquilo que você pretende fazer nos Jogos da Copa do Mundo. E para você fazer isso, para você treinar, para você tentar reproduzir e aperfeiçoar o que você pretende fazer contra os adversários mais difíceis, o ideal é que você enfrente adversários tão difíceis quanto. Então, para mim, não é nem uma questão de europeia ou não europeia, né? De escola disso, escola daquilo. É só você pegar essas seleções. Seleção forte, né? Seleção forte. E aí, nesse aspecto especificamente, é o que os europeus fazem em toda a data FIFA. Todos eles. Porque todas essas seleções que a gente viu ali elencadas, as europeias, elas estão todas na primeira divisão da Nations League. Ou seja... Se enfrentando. Não mais. Não mais. Não, tudo bem. Agora a Inglaterra todas, não está mais. A Inglaterra caiu. Veneno, hein, Bertone? Mas até hoje estava, né? Até hoje estava. Então elas passaram... A Inglaterra já tinha caído. Não, mas ela jogou hoje se despediu hoje da primeira divisão da Nations League. O que eu quero dizer é que, assim,
essas seleções, bem ou mal, elas passaram esse tempo todo enfrentando adversários do mais alto nível. E acho que quando o Tite fala da escola europeia e tudo mais, ele está falando também disso. Ele está falando de poder enfrentar os times mais fortes, as seleções mais fortes do mundo, que essencialmente ele não enfrenta. Os outros favoritos. Os outros favoritos. Quem são os favoritos, então? Vamos entrar nessa. Tem um monte. Quem são as seleções favoritas à conquista da Copa do Mundo no Catar? Falta pouco mais de um mês. Eu troquei a Argentina pela França no meu segundo lugar. Ali tá Brasil, Argentina, França. Tá um bom top 3 ali. Vai lá. O resto acho que tá misturado. Agora, a França é muito pela individualidade. Porque eu não consigo olhar para um time que vai juntar Benzema e Mbappé no ataque. O Benzema que vai chegar lá com uma bolinha de ouro debaixo do braço. E vai dar problema. Não sei o que o Mbappé vai achar disso. Mas enfim, que tem, cara. Que tem o Tchouaméni, que é um fenômeno. Vai ser jogador titular do Real Madrid por anos e anos. Tem. A França tem jogadores de ponta em todos os setores. Mesmo que o Pogba não deve ir para a Copa do Mundo, a França tem muito jogador bom. Tem muito jogador bom. Então, muitos do departamento médico agora, né? Time, né? Estou de pleno acordo que o Deschamps não é um técnico ultra virtuoso, nem mesmo quando a França ganhou a Copa de 2018, era um time com uma grande inspiração coletiva. Ele fez uma boa mexida, que foi a entrada do Giroud no time, puxar o Griezmann para trás, depois de uma estreia horrível, a França funcionou melhor como time, mas não era nada exuberante. Eu acho, por exemplo, que hoje o trabalho do Scaloni na Argentina é muito superior ao do Deschamps na França. Claro que a Argentina também tem grandes jogadores, mas não são comparáveis. Mas tem seus operários também. É um time que hoje é muito mais organizado até do que, tirando uma lenda como é o Messi, tem muitos operários ali que não são nem jogadores protagonistas dos seus clubes. E tem uma coisa que é muito diferente quando a gente vê um torneio de um mês. A gente fala, tal time tem um senhor elenco. Então o técnico faz um baita trabalho, o treinador tem tempo para usar da melhor forma possível o elenco e não só formar um time. E aí, de acordo com o adversário, ele vai adaptando, porque ele fez um trabalho tático muito interessante. O Brasil deve fazer alterações, porque o trabalho do Tite é bom, a gente falava disso no último linha de passe, não deve ser, como disse o Calçade, uma Copa do Mundo dos 11 jogadores principais do Brasil. A seleção deve ter alteração durante a Copa. Mas, como você não tem o trabalho do dia a dia, a importância do elenco fica muito menor. E no final das contas, você precisa ter um grande time, um pouco de sorte para não perder ali suas referências e que esse time chegue num grande momento e aí passe da fase de grupos, que é a fase mais tensa, e quem sabe pega em bala. A gente já viu isso acontecer várias vezes em Copa do Mundo. Né? Um jogo é um jogo que ele reduz as possibilidades. Você está falando de uma partida, uma estratégia. Você pega uma Suíça e costuma jogar, deixar a bola para o adversário e causar danos no adversário. Isso pode complicar a vida. Pode. Trabalhos, assim, a França realmente, como trabalho, é uma decepção. Mesmo a Copa que a França venceu, não foi com o time que tinha o jeito mais bonito de ver um time jogar. Era praticamente um time que esperava muito e botava o Mbappé para correr. O ambiente da França hoje não é o melhor ambiente possível. Hoje e nunca. A França sempre tem aquele cheirinho de 2010. Chegou na África do Sul, assim, numa crise. O jogador vai mandar o técnico para aquele lugar, mas não vai ter o ritmo agora do Rimbaud do Belém. Uma crise, a França sempre chega assim com as coisas estremecidas. Então, você tem que tomar algum cuidado. A Espanha que está ali. A Espanha, na hora que você pensa, Busquets, Gavi, Pedri, pode ter o Thiago, mas lá na frente a Espanha tem problema. A Espanha tem problema para matar. E um pouco na zaga também, né? O Ansu Fati. O Ansu Fati é um problemaço para o Barcelona. Ele não conseguiu mais se recuperar da contusão. Não foi convocado. Levou pela primeira vez Borja Iglesias, jogador do Betis. Então, se você pegar, é um negócio que é legal de fazer. Eu sempre faço para entender um pouco as seleções. Eu escalo as seleções, não o nome de jogadores, mas os times onde os caras jogam. Né? Aí você vai ver. Agora, a seleção brasileira. Você tinha 6 de Barcelona, por exemplo, contra a Espanha. Só que você vê Busquets, Gavi e Pedri no Barcelona é uma coisa, lá, no mecanismo na seleção é outra. Eles estavam produzindo para Sarabia. a Ferran Torres, que é reserva nesse mesmo time, e o Asensio, que não tinha 45 minutos pelo Real Madrid na temporada. E ainda por dentro. Agora, eu só vou trazer uma coisa aqui para ilustrar o quanto esses cenários que a gente traz, eles mudam rapidamente. Para mim, se a gente olhar para a Euro, para a última Euro, na qual a Itália foi campeã europeia, fora da Copa do Mundo. A única seleção que conseguiu jogar indiscutivelmente mais do que a Itália no seu confronto direto, e que talvez tenha sido a seleção que melhor jogou na Euro depois da seleção campeã, foi a Espanha.
E era uma Espanha já sem os grandes nomes. Então, assim, era ali um jogo coletivo que funcionava muito bem. Um time que conseguia ficar com a bola o tempo todo durante as partidas. É uma cara da seleção espanhola. E isso aconteceu na última Euro. Morreu ali. Mas tem uma coisa Morreu ali. Hoje, rapidamente, o cenário muda. Mas essa mudança de cenário é isso que eu estou querendo dizer, sobretudo em relação às seleções europeias. Porque aqui, claro, a gente sempre olha, Brasil e Argentina, no nosso cenário, agora como não tem mais esses enfrentamentos, Brasil e Argentina estão sempre nadando de A braçada. Dinamarca fez uma boa Euro e deixou uma boa impressão. coisa. É que eu, assim, eu vejo muita dificuldade nessa graduação das forças europeias. E a manutenção disso por um longo tempo. E as competições europeias têm mostrado isso. E por exemplo, acho que não foi colocada entre as 10 favoritas. A seleção mais injustiçada, a maior injustiça de uma seleção não ter ainda o Mundial é a Holanda. Acho que é uma coisa indiscutível. A Holanda não é favorita. Não, mas ela estava lá. Tava na lista. Estava na lista. Quem não estava era a Dinamarca, por Nós exemplo. colocamos aqui? Isso. Tem a Na Holanda. nossa lista tinha a Holanda. Porque eu não descarto a Holanda campeã, por exemplo. Quantos favoritos tem na nossa lista? 10. Tem Holanda, Aqui, ó, desculpa. do lado direito Quando você, ali, a terceira quando você seleção. coloca 10 A favoritos, Croácia é demais, com todo respeito. aí é a mesma coisa que eu vou falar pra você o seguinte, Croácia, vai você dar acha empate, exagero? vitória ou Entre as derrota favoritas, nesse eu jogo. acho exagero. Então, a Holanda, eu vou te dizer, naquela minha lógica de que talvez um dos elementos mais importantes para apontar favoritismo seja o caminho, seja a trajetória. Para mim, a Inglaterra, por exemplo, tão badalada a Inglaterra, ela chegou à final da Euro basicamente pelo caminho que ela enfrentou na Euro. Porque se ela tivesse do outro lado da chave, dificilmente ela teria chegado à decisão como chegou. Então, acho que isso conta muito. E a Holanda, nesse aspecto, tem um caminho relativamente tranquilo, dentro do que pode ser, claro, um caminho tranquilo numa Copa do Portugal Mundo. tem mais Calçade. nomes do que time. E, para você, Calçado, na verdade, treinador. aí não são 10 seleções favoritas. São os mais fortes. São teoricamente as mais fortes. Para você tirar dessas 10, aquela ou aquelas que você considera e A favoritas. Suíça não é ainda- mais forte que a Croácia? E ainda acho que não. cabem surpresas aí. Porque a Copa do Mundo é esse torneio que a gente falou de um mata, não tem o outro mata, fase de grupos, passa ali capengando, joga fechado, ganha, você passa, por exemplo, a Dinamarca, será que... O que não dá para apostar em 32 seleções, fala assim, né? Não dá. Né? O que eu vejo é assim, o Brasil... O Bertoldo falou Brasil e Argentina. Até julho do Enfim. ano passado, o Brasil não entrava nessa lista. Não entrava. Depois perdeu para a Argentina, não entrava. O Brasil tinha mais dúvidas e problemas do Hoje que entra. certezas. Hoje houve uma recuperação que é um trabalho de comissão técnica e um trabalho que comissão técnica nenhuma consegue interferir. O que o Tite poderia fazer para a explosão do Vinícius Júnior na Europa? Carlo Ancelotti poderia fazer alguma coisa. O Benzema poderia fazer alguma coisa. O Tite poderia torcer pelo Vinícius. O Vinícius... né? Fudiu. Rafinha está lá no Leeds. Pô, o Brasil termina aquele confronto lá com a Argentina, assim, pensando que tem Casimiro, tem Neymar, e aí tem um deserto. Como é que eu culpo esse deserto aqui? E tem Paquetá, e tem o Bruno Guimarães que foi e arrebentou, e tem o Fred que melhorou no Manchester, ficou muito tempo para alcançar um nível melhor. Fabinho também. Traz o Rafinha, tem o Antony. O que o Tite fez pelo Antony? Torceu. Mas apenas aí é o trabalho do selecionador, que tem que observar, estender a observação e trazer jogadores. Por isso que sempre o treinador, trouxe, tem que levar todos. Todos. Sei que é difícil levar todos os jogadores. Você também não vai levar 7 meias. Se tiver, você usa 4. Mas você tem que usar. O Você Birner tem falou que trazer. você disse que o Tite, nessa Copa, com esse elenco, ele vai mesclar mais, ele vai trabalhar mais os jogadores, porque ele não fez isso na Rússia. Essa vai ser uma Copa de... A Copa é até menor no período, ela tem 7 jogos para quem chega à final, estamos pensando na final, né? E 28 dias. E você tem uma Copa que, pelo tipo de jogo que a seleção brasileira quer jogar, que é marcar adversário lá em cima, participação coletiva integral o tempo todo, não dá para falar, Birner, corre aí que agora eu vou descansar, não tem essa. Seguinte... Você não vai ter o mesmo time você não vai 7 ter. vezes em 28 E outra, dias. e você tem 5 jogadores no banco. Não, você vai mudar naquele terceiro jogo da primeira fase. Mas é aí que o Brasil sobressai, porque o Brasil, quando você vai para o banco, comparando Brasil e Argentina,
o Banco do Brasil é melhor. Melhor. Nossa, Tem, muito. né? Você pode usar, você tem o Rodrigo, você tem o Anthony, você vai ter o Bruno Guimarães no banco de reservas. E tomara chegue todos Pode inteiros. estar o Pedro lá, e você vai ter outros jogadores. 3 goleiros brasileiros são melhores que o goleiro argentino. Então, a seleção brasileira tem uma capacidade de mudança e a Copa isso será necessário assim, por aquilo que a gente ouviu do Tite, pelo jogo que ele quer implementar, que é um jogo de associação, é um jogo curto, do time se associando, como você vê Neymar, o Neymar grudou no Vinícius Júnior no jogo passado. Neymar, Vinícius, Paquetá, característica desses jogadores. Então, o Brasil vai usar, pode usar 5 alterações. Talvez mais durante... Então, é isso, né, Calçado? Eu acho que Não muito tô mais... falando assim de um jogo para o outro. Ele usa isso sim. aí, é você isso aí. Você dá 60 minutos e não 90. Exato. Dependendo de como tiver o jogo. Eu não sei se tem a ver. A única. Desculpa, professor. O que o Tite fez nesses 2 jogos, assim, o jogo de amanhã, pela escalação anunciada, e o jogo anterior. No jogo anterior, para mim, ele escalou uma seleção de um jogo que o Brasil está perdendo. Ou um jogo que o Brasil está ganhando e vai arrepiar o adversário e acabar de vez a história. Se recuperar Aí, ou... bota em cima. O jogo de amanhã, para mim, você deve ter 9 a 10 jogadores que vão estrear na Copa. Tirando o Everton, vai ser o goleiro, deve ser Alisson ou Ederson. Lateral esquerdo pode mudar. E talvez ele vá com um quarteto e não com um trio atacante. Eu acho que... É o que o noticiário diz, né? Até para começar, é o seguinte, vamos botar o pezinho no chão, vamos sentir o terreno tal, e depois vamos jogar. Então, eu acho que essa seleção que joga amanhã pode ser bem parecida da que vai estrear na O que eu acho que a gente pode pressupor uma diferença em relação à última Copa, e aí, partindo daquilo que o próprio Tite falou, e que ele chegou a admitir depois do último Mundial, que tinha sido um equívoco, que ele faria diferente. Eu não sei se ele chegou a usar o termo equívoco, mas diante do não rendimento em 1 ou 2 jogos, mudar. Mexer logo. Mudar, porque o William não estava rolando Copa não espera. A Copa não espera. Então você ser mais rápido para fazer as mudanças. Ele, na verdade, em 2018, ele ficou muito mais na espera de recuperação de jogadores. Exato. Quem? O Danilo, não teve o Daniel Alves, levou o Danilo, não teve condições de jogar. Sim. Perdeu o Marcelo, o Renato Augusto que citou o Calçade, o Douglas Costa. O elenco, no elenco ter jogadores com os quais você não podia contar. Esperou. O Casemiro ficou fora contra a Bélgica. E vai ser um milagre cada treinador levar exatamente jogadores que eles têm na cabeça hoje, os mesmos vão para a Copa do Mundo. É muito difícil. E agora são 26. O Uruguai já perdeu o jogador. O Uruguai perdeu Araújo. O Araújo é um baita jogador. Você tem Araújo, você tem Valverde, você tem Arrascaeta, você tem jogadores que podem dar à seleção uruguaia ser bem competitiva na Copa, depois de salvar a classificação aos 49 do segundo tempo. E de uma Copa América e horrível, a Copa né? permite isso, né? Porque o Uruguai estava muito naquela coisa do Tabárez ali, quadradão. O Tabárez, nesse final de trabalho, parecia que se ele ficasse mais 20 anos na seleção, os caras iam jogar 20 anos com ele. Né? Porque o Arrascaeta, para chegar lá... O problema do Uruguai é o contrário, né? Que é aquilo que eu falava em relação à tabela. Quer dizer, se você não conseguir ficar à frente de Portugal na primeira fase, pode pegar o Brasil. Você já pega o Brasil nas oitavas de final. Então, se o Brasil ficar em primeiro... De tudo isso aí que o Calçade colocou, eu acho que é muito interessante destacar a forma que os jogadores chegam à Copa do Mundo. Que é uma coisa que você não tem como prever. O Tite não tem como prever como vai chegar um Vinícius, um Rafinha, um Antony. Ele só pode esperar que chegue bem. Neymar parece que chega voando, hein? Então, tá jogando pra caramba. E alguns outros técnicos, eles colocaram um time na cabeça e pensaram, o time é esse, é como eu quero jogar e vamos embora. Só que, por exemplo, olha o que aconteceu com a Inglaterra. O Maguire entrou numa fase terrível. Ele não é esse pereba todo que muita gente diz, mas ele entrou numa fase terrível que não dava mais para ele jogar no Manchester United. No Manchester United. O Ten Hag olhou 2 jogos para ele e falou, Maguire, senta aqui no banquinho que não tá dando para você. Vou jogar com o Lisandro Martinez, vou jogar com o Varane, né? E arrumou a zaga, né? Veja você. Aí chega o Southgate. Não, quer saber? Esse cara comigo vai jogar. Botou pra jogar. Você viu o que aconteceu hoje? Né? Então, o Luiz Henrique, o Jordi Alba no Barcelona, não joga mais. Meteu um golaço aí no sábado, né? Fez um belo gol até, mas não tá jogando. As Pilicueta também, jogando cada vez menos. Então, os técnicos, às vezes, eles colocam o time na cabeça e falam, não, seleção não é clube, seleção tem que jogar do jeito que eu quero. Mas aí o cara não controla a forma do jogador. E é uma decisão difícil para o técnico, porque a gente pensa o ciclo, né? O ciclo de 2 anos para os europeus, o ciclo que é mais longo para nós.
Mas se o cara não chegar bem ali, se ele não estiver bem naquele mês, é que cara, é difícil. como o cara não trabalha o tempo todo, acho que muito técnico de seleção parte daquela ideia de que, peraí, seleção é a seleção tecnicamente mais capaz. E eu vou fazer com que esses caras joguem na Copa do Mundo. Então, na hora que você escolhe esses jogadores, beleza, o Jordi Alba, ninguém discute a qualidade que ele tem ou que ele já mostrou um dia com a camisa do Barcelona. Mas você vai acreditar que isso vai acontecer de repente, de uma hora para outra? Não é mais o ideal. Né? Exatamente, na Copa do Mundo isso vai acontecer. Exemplo, que é um lateral que hoje até pode entregar mais. Então. Eu entendo o ponto, que é difícil você mudar coisas radicalmente em cima da Copa do Mundo. Mas tem jogador que simplesmente está mal. Né? E o Brasil tá ao contrário, assim. O Brasil teve jogadores que o Maguire é diferente, né? Eu acho que... o Maguire tá numa fase muito prolongada. Não dava mais. O Brasil, dá até medo de falar, o Brasil é o oposto de tudo isso. Perfeito. O Brasil tá com... Você pega da maioria dos jogadores que tá vindo pra Copa do Mundo chegando bem. E você fala assim pro Tite, né? O Tite tá lá. Professor, Gabriel Jesus, vou mudar de time. Vou pro Arsenal. O treinador pode pensar, bom, lá ele vai jogar. Mas você não sabe o que vai acontecer. E o que aconteceu? Rafinha. E o que aconteceu, Gabriel Rafinha, Jesus? professor, vou sair do Leeds, vou pro Barcelona. Fala, pô, interessante. Você não sabe o que vai acontecer. Aí você fala, pô, Lamará tem o Dembélé, né? Você vai jogar, será? E isso tá acontecendo. O Pedro tava lá no banco, tava lá, não jogava. Aí você fala assim, como é que eu vou convocar? Matheus Cunha passa por isso. Jogou 93 minutos. E o Daniel Alves 2002. Daniel Alves. Mas eu acho que deu um passo em falso ali, velho. Porque... Então, mas é engraçado porque, assim, o Tite, embora a gente esteja falando, citando outros técnicos com a prática que o Léo falou, o Tite, ele não é um treinador que necessariamente só convoca o cara que tá voando. Então, vamos lembrar, o Everton Ribeiro. Quando ele é convocado para a Copa América, tava todo mundo criticando o Everton Ribeiro. O Felipe Coutinho, quando convocado, não estava nem jogando, nem estava no cenário do futebol europeu. Então, o Tite é um cara que convoca os seus jogadores baseado, primeiro, no que eles já fizeram e fazem com a seleção brasileira, independentemente deles estarem voando ou não nos seus times. É claro que, e aí acho que o Coutinho até é um caso à parte nisso, é claro que ele não vai convocar o cara que... O Daniel Alves, por exemplo. Já deixou muito claro, até pela idade do Daniel Alves, você não pode chamar o Daniel Alves independentemente do que ele estiver fazendo no time dele. Acho que é compreensível isso. Eu vou usar o Daniel Alves? É isso. Eu, treinador, que momento que eu vou usar o Daniel? Sim. Vou usar contra a França, o Mbappé na frente dele? Não vou fazer isso. Na Copa do Mundo você tem os melhores. Hoje na pré-eleição. Hoje é difícil. Mas, no Barcelona ele foi sacado no jogo para o Araújo jogar na direita porque o Vinícius Júnior ia bater de frente com ele. Já o Thiago Silva, ao contrário. Quando ele foi convocado pós-Copa do Mundo, a gente fala, pô, mas por que vai convocar o Thiago Silva que não vai estar na próxima? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Exatamente. Como é que você Vamos ver sabe? a escalação da seleção para o jogo de amanhã? Bora. Vamos acompanhar? Bora. Amanhã mais um jogo, aliás, o último, antes da Copa do Mundo. Vamos colocar na tela aí a seleção brasileira. Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles, Casimiro e Fred, Lucas Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison. Vê que o goleiro, cadê o Vinícius Júnior? O goleiro não tem nenhuma importância, mas ele nem está na escalação. É o Everton. O formato da tela. É o formato, ele está sacaneando. Imitação do formato da tela. Eu acho que o assessor-chefe não quer que o Everton seja negociado. Ele não quer que o goleiro... Quer chamar a atenção do goleiro. Eu tô achando que é por aí, né? O Alisson. O que ele faz, o Tite, né? O Tite trouxe os jogadores para observação técnica, alguns, poucos, e observação tática. Os dois jogos mostram isso. Observação técnica e observação tática. Hoje a composição tática é diferente. Claro que parece um absurdo você não ter o Vinícius no campo. Mas pela ideia dele de jogo, ou sai o Vinícius ou sai o Rafinha. Ou sai o Richarlison. O Paquetá e o Neymar têm uma facilidade de jogar pela esquerda. O Paquetá tem a característica Paquetá já jogou assim na seleção brasileira, com o Tite. Do lado esquerdo, foi muito bem. Entrando na área várias vezes para finalizar, parecia mais na área do que... É o seguinte, esta data FIFA, Bini, é para... Cara, ou você faz esse tipo de coisa, ou você dorme abraçado numa ideia que a Copa do Mundo você pensa, por exemplo, o Paquetá tende a jogar um pouco mais da esquerda para dentro, o Neymar também. Você tem o Vinícius Júnior ali. Como fica o lado direito? Deserto, não dá para ficar. Ele mantém o Rafinha. Aí tem o Rafinha. Porque o Neymar naturalmente cai muito do lado esquerdo. Tem a questão da gestão do grupo.
também, né? Que está sendo feita junto com tudo isso. Aí você pega e inverte o Vinícius Júnior para a direita. Não. Vocês acabaram de responder. Não. É isso. É exatamente. O que vocês responderam é o que eu penso, é o que imagino que todo mundo pensa, é o que o Tite pensou e é um amistoso. Então, é que tá. Esse é o tipo. Sabe aquele papo que a gente passou meses aqui discutindo, criticar as escolhas o que o Paulo Souza fazia no Flamengo no Campeonato Estadual? Para mim, criticar qualquer mudança do Tite nesse amistoso que é quando ele tem que fazer os testes, tirar as dúvidas dele, é um absurdo. Aí, claro, o Vini Júnior é um cara muito querido, é um jogador carismático, de uma qualidade absurda, ligado ao Real Madrid, ligado ao Flamengo. Tá? Então é claro que a saída dele gera muito mais comoção e gritaria do que se o Rafinha, por exemplo, fosse retirado. Agora, tem uma explicação tática muito clara, né? Por onde costuma cair o Neymar ali para o lado esquerdo, o próprio Paquetá pode jogar por ali. O Rafinha é 3 ou 4 anos mais velho do que o Vinícius Júnior também. Não acho que seja algo absurdo se ele de repente resolver, na hora que a Copa do Mundo for começar, ter o Rafinha como titular e não o Vinícius Júnior. Não é nenhum absurdo. E o Tite sabe, obviamente, que o Vinícius Júnior é tecnicamente mais capaz que o Rafinha. Claro, óbvio. O Tite sabe disso. Óbvio, é uma questão coletiva. E que provavelmente será um jogador, indiscutivelmente, o seu ápice vai ser maior do que o ápice do Rafinha. Não se discute isso. Mas, pô, é um amistoso, deixa o cara. Vocês não têm deixa o homem trabalhar, né? Vocês não têm a impressão que o Tite agora ele vai cumprir o último jogo da data FIFA? Sim. Na cabeça dele, já está tudo pronto. Vocês têm essa impressão? Isso eu não sei, não. Acha que tem alguma dúvida ainda? Eu acho que ele vai querer ver alguns comportamentos do time. Assim, ele vai fazer mudanças no segundo tempo. Tu não o Pedro vai jogar? Calma, vai jogar. Tomara que jogue. Vai jogar, deve entrar amanhã no segundo tempo, pelo menos por alguns minutos. O que eu penso, assim, esse dilema, né? Que é ter o 11 ideal, tentar acomodar os melhores jogadores. Todo mundo sonha em ter os melhores jogadores no campo ao mesmo tempo. Eu acho que tem uma possibilidade de fazer isso, que é como terminar as eliminatórias. Sem centroavante, o Neymar mais avançado, né? Paquetá mais por dentro, Vinícius e Rafinha abertos. É como eu gosto mais. É possível. Agora, eu fico pensando, alguém vai discutir se eu perguntar quem é o melhor jogador da seleção brasileira aqui? Alguém vai falar algo diferente de Neymar? Não vai, né? Não. Pois é. Esse jogador você quer ter na situação mais confortável para ele no time. Você olha hoje para como joga o Paris Saint-Germain. Esquerda para dentro, mas vindo de trás como um camisa 10, como um criador e definidor de jogadas, mas não como o homem mais avançado do time. Então eu acho que ele não quer deixar de ter o Neymar nessa função. É isso. Então esse é o ponto. Então, assim, possivelmente ter o Richarlison, e que na Copa eu acho que vai ser o Gabriel Jesus ali, não significa que o Neymar vai estar confortável da maneira ideal para ele, mesmo que isso signifique sacrificar o Vinícius do time. Ele já convocou dois centroavantes nessa data FIFA aqui. Dois estão colocados. Então, mas eu só me pergunto em relação... Gabriel Jesus acho que o Pedro é um caso à parte, assim, para ser discutido. Está garantido. Pedro vai. Pela entrevista que ele deu, eu falei, tem cheiro do gol, a bola adora, tal. O Richarlison vai. Você tem Gabriel. Mas o Pedro... Talvez vá mais um. Ou até nessa lista de 26. O Biner acabou de falar, o Pedro vai. E eu acho que, não sei se o Pedro vai. Me parece também que o Pedro vai. Quer ouvir o que o Tite falou? Vamos ouvir, que aí eu conto. E aí depois dele aí você já emenda. Então, Bora. o Tite falando sobre o Pedro, agora aqui no Linha. Vamos lá. Possivelmente ele tenha uma situação dentro do jogo. Possivelmente não é assegurado, sim. É a ideia. Sim. Mas, independentemente, eu já tenho o diagnóstico de Pedro. Eu já sei o que o Pedro pode dar. Ele já esteve na seleção brasileira, para quem não está lembrando. Ele já jogou na seleção brasileira. Ele já teve atuação, já treinou conosco, já machucou e teve que voltar. Então eu sei o que o Pedro pode. Não vai ser só esse jogo que vai determinar uma característica específica em relação a ele. Não vão ser 10 minutos a mais, 10 minutos a menos. A gente não faz conceito em cima de um atleta, em cima de um recorte mínimo de botar ele para jogar. Até porque nós já jogamos com ele. Assim, então nós temos um recorte. E eu ficava falando antes, ficava jogando Pedro, Pedro. Por quê? Porque entendia que era um jogador diferenciado pela qualidade técnica, porque nós já tínhamos tido, e eu também entendia que em algum momento ele iria ter uma sequência no Flamengo. Isso é uma questão de tempo, como ele também sabia. O Dorival Júnior foi muito feliz, volto a dizer, teve essa participação. E agora aguenta a cobrança para o Pedro jogar mais tempo ou iniciar.
Tá aí, Jean. Então, eu acho que assim, é interessante porque, na verdade, o que o Tite fala meio corrobora aquilo que eu ia dizer, que é o seguinte: na hora que ele resolve não colocar o Pedro, sei lá, não digo 180 minutos, mas na absoluta maioria dos minutos desses dois amistosos, a impressão que eu tenho é que ele já definiu. E o Birner falou, o Pedro vai. É a impressão que eu tenho também pelas declarações que o próprio Tite deu antes disso. Porque a verdade é a seguinte, tem muito jogador, mas muito jogador mesmo, e não só na seleção brasileira, que come a bola no seu time, que vai muito bem na temporada toda, que joga bem o tempo todo, e que na hora que vai para a seleção não consegue reproduzir a mesma coisa, não consegue jogar no mesmo nível. Me parece que a avaliação do Tite é que em relação ao Pedro esse risco não existe. Né? E aí tudo bem, por tudo que ele já avaliou na outra passagem, embora aquela outra passagem não fosse suficiente para o Pedro no banco de reservas do Flamengo ser jogador de seleção brasileira, porque ele parou de ser convocado, e agora, jogando a bola que está jogando no Flamengo, fazendo o que fez e mostrando serviço para o Tite nos treinamentos, a impressão que eu tenho é que esse testar do Pedro nos amistosos não parece ser necessário para ele estar na lista dos 26. E o Everton? Para mim está disputando uma vaga com o Felipe Coutinho. Eu acho que, posso estar equivocado, não tenho convicção, acho que não entra nos 26 se o Coutinho for. A minha impressão é essa. E o Coutinho, assim, se você só olhar só para os números, gols, assistências estão em falta, mas ele não tem jogado mal, não, ele tem jogado bem. O time do Aston Villa não decola, mas ele tem jogado bem. No raciocínio do Jean, em seleção, ele costuma jogar bem, né? Sim. O jogador, eu sinto falta de uma posição e função no campo que eu acho perigoso. Você ter só dois jogadores, que é o primeiro volante. Se você tem, na linha defensiva, zagueiro que pode jogar lateral e talvez ele leve o Militão numa vaga. Então, você acha que isso não pode abrir uma vaga a mais lá no meio do que está todo mundo contando? Porque todo mundo faz a conta... Dali para frente. Né? Não, ali na linha de 4 atrás, você tem 8, né? Você fala assim, Fred e Bruno Guimarães, se precisar, eu acho que eles vão para os dois para a Copa. Jogam de primeiro volante de segurança. Tá bom, tá feito o negócio. Até mesmo... Mas... Em algum momento o Ten Hag já usou o Fred por aí no começo da temporada, né? Mas a própria minutagem do Fred no United é uma coisa que eu acho que é outra ideia de jogo, um pouco. Não, é outra ideia. Mas ele pode fazer a função se necessário. Se ele tiver segurança, fala assim, se eu tiver uma emergência, não tenho o Casimiro, não tenho o Fabinho... Acho que falta um volante? O Prieto, assim, a escalação, levar 3 primeiros volantes específicos, talvez, mesmo na convocação de 26, pode ser um exagero. Mas uma seleção, você busca versatilidade. Então, da mesma forma que o Militão hoje vai para ir jogar de lateral, o Militão é o primeiro, vejo o Militão como o primeiro reserva da defesa, tirando a lateral esquerda. Então, falta lateral, Militão. Zagueiro, Militão. Então, o Militão está ali. Então, mas você tem, com o Militão, se ele ocupar a vaga de um lateral direito, tipo Daniel Alves, especificamente falando, são 2 as vagas para zagueiros na seleção, então, abertas. Uma será ocupada, porque era uma dúvida só. Então, é Thiago, Marquinhos, Militão, mais um. Se o Militão entrar na vaga do lateral, então você vai convocar mais 2. Então, você não vê a possibilidade do Militão ser um dos 2 reservas para a zaga e também o reserva para a lateral e isso abrir... Então, é isso aí. Porque o que você está dizendo ele vai ser o reserva da lateral direita para abrir uma vaga para o meio. Até quando o Birner fala... Aí desses 26... Me veio à cabeça na hora que o Birner fala, e acho que é um consenso, é uma ideia muito comum, pelo menos, se não um consenso, que é Everton Ribeiro ou Coutinho. Agora, o Everton Ribeiro, mais até do que o Coutinho, pode fazer outras funções, ou pode trabalhar de uma outra maneira na seleção brasileira. Mais do que o Coutinho, né? Mais do que o Coutinho, que acho que tem uma posição mais clara. Tá, tudo bem, ele pode cair para os lados, mas não vai cair para os lados com essa seleção. Eu não tenho certeza, tá, gente? É só uma impressão, tá? Não, então, eu sei, mas é que acho que... O Pedro tem mais convicção. É uma ideia comum essa, Birner, de que é Coutinho ou Everton Ribeiro, mas eu me pergunto se, de repente, a presença do Militão como zagueiro reserva e a eventual alternativa para a lateral direita... Em vez de convocar mais um, ele abre essa vaga para outro. Vem os 2, entendeu? Aí, sei lá, Coutinho e Everton Ribeiro. Não sei se ambos estão... É que o Tite gosta muito dos 2. Mas convoca quantos zagueiros? 4 ou 5? Não, convoca 4 e um deles a alternativa para... Agora, é sempre perigoso, né? Eu acho que se o Militão for o lateral reserva, ele convoca outro zagueiro.
É o seguinte, também a acho, lista a minha foi impressão para é essa. 26. Eu acho, por exemplo, que o E se Gabriel ele Magalhães vai estar. correu A o dúvida é risco- se o Bremer vai estar, por exemplo. Correu o risco de faltar um jogador sendo uma lista de 26 e ainda você pegou uma vaga daqui de trás para jogar lá na frente. É claro que é uma Mas tentação. sabe, falta jogador na lateral esquerda porque não tem, essa é que é a uma verdade. tentação, porque aí tem o Firmino, Dos outros. aí tem... Mas assim, é que zaga é complicado também, né? Uma expulsão, a zaga tem um expulsão. carteiro, Eu né? É acho difícil, preocupante. Você... Se você tivesse um zagueiro que jogasse como primeiro volante, estava fechadíssimo o negócio, estava tudo resolvido. Tem coisas que são curiosas. Lembra quando o Emerson foi cortado em 2002? Quem que ele levou? Ricardinho. E quem que era o meio-campo? Gilberto Silva, Juninho Paulista. Todo mundo lembra do Kleberson? O Kleberson entrou no meio da Copa do Mundo. E é o cara contra... Aliás, ele acertou a seleção, porque com o Juninho a seleção no intervalo não funcionava. Foi a Bélgica? Foi contra a Bélgica. Ele jogou 3 partidas e meia. E aí a seleção... Então, às vezes é isso. Você tem que ter a peça, né? Deu um significado diferente para os laterais, né? Você tinha 3 zagueiros ali, aquele híbrido, Edmilson, Cafu, Roberto, ali as coisas se ajeitaram. Mas foi durante a Copa. Foi. De um trabalho curto, de um pedaço das eliminatórias do Felipão, e aí levando 2 jogadores que ninguém tinha certeza, que era Ronaldo e Rivaldo. Essa é muito uma característica da seleção brasileira. Ela ganhou as Copas do Mundo, com exceção a Copa de 62, 58 diferente, né? Porque o trauma, mas parece que a seleção vai se reerguendo, levantando, chegar na Copa e quando a seleção chegou estabelecida... Não, mas isso acontece Não estou falando que isso é uma coisa tanto, né? definitiva, mas é uma coisa que foi meio característica da história da seleção brasileira, das seleções brasileiras campeãs do mundo. Foi assim Então, mas acho que isso, foi na com a do verdade- Parreira, foi com a do Filipão. Mais do que a mística em torno da seleção brasileira, não estou brincando com a mística agora, mas acho que mais do que isso, só reforça aquilo que a gente falava no começo do programa, de que assim, cara, querer ver grande favoritismo, apontar um time como, né, a grande força... nesse tipo de torneio sabe é o ponto difícil. que é? Que assim, não é porque é favorita que vai ganhar e não é porque não é favorita que não pode ganhar, entendeu? Como em 2002, eu insisto aqui, o Brasil não era mais favorito que França e Argentina caíram na primeira fase. Então, as coisas acontecem muito naquele mês ali. Porque senão a gente fica falando que é favorito, aí amanhã perde na quarta de final de novo, o que pode acontecer. Normal. Pode acontecer, a seleção brasileira pode perder, gente. Cara, pode perder nas oitavas, Exato. pode pegar Portugal nas pode. oitavas. O que eu tô falando, a seleção brasileira, ao contrário de outras até que né, foram muito, às vezes, criticadas, ou quem que tentava minimizar um título de, sei lá, de 94, por exemplo, pegava o caminho para dizer, bom, mas olha aí, olha a seleção. Essa daqui, se ela for campeã mundial, ela vai ter uma trajetória indiscutível, porque provavelmente só vai pegar gigante. Do começo ao fim da Copa do Mundo, só vai pegar gigante. Uruguai, Portugal, Alemanha, Espanha... A Turquia no caminho. E não me vem... Não vai ter nada assim. Provavelmente não vai ter nada assim. Outros, Espanha, 62... pulando essa parte, Inglaterra, pulando essa parte, que hoje em dia está mais complicada, né? Tá. E você já foi prejudicado. Várias seleções não ganharam a Copa do Mundo, sendo as melhores também. Hungria, Claro, a Holanda, claro. 74. O Brasil era, com todo respeito, o Brasil era melhor que a Itália em 82, a seleção italiana era uma baita seleção, o Brasil era melhor. O Brasil não era pior que a França. 86, 10 gols isso, feitos, um gol sofrido, exatamente. eliminado nos pênaltis invicta. cara, E não ganhou. Eu acho que você colocar Como em 90 quem saiu vai o melhor jogo ser, da Copa. quem isso, vai boa. ser a campeã, a vice e terceira colocada na Copa, né? Se eu fizesse uma pergunta para vocês, quem vai ser campeão, vice e terceiro? É tão difícil quanto ganhar na Mega Sena. Só o Calçado sabe disso. É Não tão sei. difícil quanto ganhar na Mega Sena. Eu acho que essa aqui não tem. É, Tem Copas que isso te leva. Você pode quebrar a cara do mesmo jeito, mas te apresenta um favorito um pouquinho maior. Por exemplo, o trabalho da Alemanha fazendo o trabalho e divulgando, porque demorou 14 anos e a gente começou em 2002, quando chegou a final, já era para eles demais, que eles já estavam mirando lá na frente, aquilo apareceu, tudo bem, vamos jogar, mas o trabalho é para o futuro. Então a Alemanha contou para o mundo todo o trabalho que está fazendo e foi campeã do mundo. Era muito favorito. É sensacional. A Espanha vinha de conquista de Euro, né? Vinha e tudo mais. numa geral e vinha trazendo boa parte da ideia e do jeito de jogar futebol do Barcelona. Então teve um impacto gigantesco ali. Agora, cara, eu vejo a gente colocou ali, pode ser que tenha uma outra seleção que não tenha aparecido na lista de 10, 10 ali. porque a Copa do Mundo permite isso. O problema de Copa do Mundo é essa ideia que o brasileiro tem de perfeição
e domínio sobre os demais países como a terra do futebol. Ninguém sabe jogar, só a gente, somos os melhores do mundo. E se não ganhar a Copa, é todo mundo incompetente, vendido, jogador. Você já sabe as teorias todas, né? Vocês ficariam enojados se soubessem. Venderam a Copa pra França. Vendeu a Copa, o negócio do Ronaldo Fenômeno é mentira aí, obrigado. Você imagina... Foi um dos primeiros spams da história, né? Cara, é um negócio que a gente já sabe o que vai dar, né? E se ganhar, 6 estrelas, ninguém segura. Você quer um exemplo? É o país do futebol. Eu já vi jogador da França de 98 falar, cara, que bom que o Brasil passou da Holanda, porque a gente achava que a Holanda ia ganhar da gente. A Holanda de 98, como seleção, era melhor que a França. Baita E que o Brasil. Baita Foi aquele, aliás, foi uma baita semifinal, para mim, uma das grandes semifinais de Copa do Mundo, aquela de 98. Mas a Holanda, para mim, era melhor que a França que foi campeã. Ou seja, essas coisas realmente acontecem em Copa do Mundo. É Copa, gente. É Copa, sabe? Faz parte do jogo. Você não vai fazer um turno e retorno com 32 seleções. É Copa, pô. E vamos lá.